Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição do Plantão Glorioso para a gente trazer aí um resumo dos acontecimentos nesse sabadão. Foi a coletiva oficial de apresentação do Arthur Jorge, falou muita coisa, mas uma delas chama atenção, né? A frase, não serei colega deles, né? Obviamente na Botafogo TV foi perguntado se vai ser paizão, se vai ser disciplinador, tal, e ele vai falar, obviamente, no equilíbrio, né? Mas deixa muito claro o recado da relação que tem que haver hierárquica ali entre o líder do grupo, o líder da comissão técnica e os jogadores, né? Então, bom que não vai passar a mão na cabeça de ninguém. E é claro, vamos trazer um resumão, teve jogador envolvido em polêmica com o Botafogo, aí postou foto, tá, para acalmar aí a situação, e tem jogador que poderia estar brilhando no Botafogo, foi preferir um outro caminho, nem jogando está. Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Somos mais de 102 mil inscritos aqui no GG, retomando seu rumo, retomando seu caminho. Você vê que o GG continua com os vídeos diários, mas também todos os dias vídeos curtinhos para você ficar por dentro de tudo sobre o mais tradicional. Segue a gente também lá no Instagram, Campeonato Brasileiro começando. Você sabe que no nosso Insta sempre tem promoção para vocês, né? E é claro, meu Twitter do Michael Martins, nosso TikTok, Facebook, por aí mais. Vamos lá. Falar de Botafogo, falar do Arthur Jorge, que ontem fez a sua apresentação oficial. Para quem tinha dúvida do estilo de jogo que ele quer implementar, deixou muito claro, é sim um estilo de jogo, conforme o próprio falou, né? Para encantar, porque muitos têm aquele discurso, né? Não tem que dar espetáculo, tem que ganhar jogo. Ganhar jogo eu concordo, né? Mas o Arthur Jorge acha que sim, tem que ser um jogo bonito, tem que ser um jogo propositivo. As pessoas têm que ter alegria em assistir ao Botafogo jogar. E é por isso que ele foi contratado, né? A gente sabe que esse era um desejo do sócio majoritário da Botafogo SAF, do acionista majoritário John Textor, e o Arthur Jorge vem muito mais até do que o antecessor Luiz Castro para dar esse tom no time do Botafogo, né? Talvez não tenha ainda as peças ideais para isso, né? Principalmente defensivamente, né? Porque o jogo bonito, ele começa na defesa, né? Não adianta você ter um zagueiro apavorado com a bola, que não sabe dar um toque em 50 metros, que você não vai ter futebol bonito. Quando a bola parar no pé daquele cara é desespero, né? Então é claro que o Botafogo precisa azeitar algumas peças, né? O jogo contra o Júnior Barranquilla foi um balde de água fria, né? Foi um choque de realidade. Aliás, né? E que choque de realidade, porque se for olhar o último jogo do Júnior Barranquilla ontem, pelo Campeonato Colombiano, os caras tomaram 4-1 do América de Cali. 4-1. E o Botafogo perdeu de 3-1 para o Júnior Barranquilla, que foi inteligente, né? Sabia qual era o erro maior do Botafogo e só jogou no sentido de explorar esse erro, né? Paciência, já foi, mas que machuca, né? Enfim, o Arthur Jorge vem para estabelecer esse novo sentido do Botafogo Way, que seja um sentido para frente, né? Sem mais rotas corrigidas, como foi na temporada de 2023, a gente está sofrendo até agora por conta dessa irrupção no trabalho do antecessor, né? Que nem vai ficar mais muito tempo pelas Arábias. Bom, o Arthur Jorge falou sobre várias coisas. Diretor do Botafogo, CEO do Botafogo, falou em sistema defensivo. Na verdade, quem falou foi o Alessandro Brito, né? Foi quem está assumindo a função de direção temporariamente. Falou que o setor defensivo vai ter reforço, tem que ter. Ah, mas tem o Luiz Segovia, o Pablo e tal. Não dá para contar com incógnita, precisamos sim reforçar o setor defensivo. O próprio Arthur Jorge deve ter falado isso, preciso de jogador nesse sentido. Porque com esses aí não vai dar não. Tá? Enfim, não estou dizendo que ele falou isso, mas percebeu que tinha muita coisa errada no jogo contra o Barranquilla. E, claro, entre o paizão e o disciplinador, quem é que será Arthur Jorge, né? Ele declarou a Botafogo TV, olha só. Vai brincar com o treinador. Vai brincar com o treinador. Com toda a seriedade e com toda a honestidade para me ajudar. Porque os jogadores entre si, eles promovem ali umas brincadeiras e tudo mais, evidentemente, tem que haver um respeito, uma união, mas os jogadores acabam tendo o momento deles
treinador. Aqui no Brasil a gente tem uma expressão, né, quando o técnico é muito próximo ao jogador, que é o técnico paizão. E tem também o técnico mais disciplinador, um pouco mais rigoroso. Você se encaixa em algum desses dois perfis ou um misto entre os dois? Tem um momento paizão, um momento disciplina. Acho que o equilíbrio é sempre a chave de tudo. E é fundamental que assim seja também em momentos e em contextos que a ocasião peça. Mas eu não sou nem serei colega deles. É isso, o equilíbrio. É o equilíbrio. Eu confesso a vocês, eu percebia o Luiz Castro como esse disciplinador. Né? Não via o Luiz Castro como alguém próximo do elenco. Tá? Até algumas questões que chegavam para nós, por meio dos empresários, que não dá para acreditar muito, né? Às vezes querem implantar discórdia utilizando a imprensa como meio para essa discórdia. A gente está vendo aí, né? Em alguns casos, bem claramente. Aliás, num dos casos, o Igor Jesus até postou foto com a camisa do Botafogo, o empresário dele estava querendo arrumar aqui zumbinha, né? Aí ele, obviamente, vamos acalmar os ânimos, pô, tô chegando num local, já vou chegar queimado por causa do meu empresário, né? Então já postou foto com a camisa do Botafogo, já tá tudo certo, é isso aí, vamos esquecer, a gente quer saber de bola, jogar bola dentro de campo, é isso aí, Igor Jesus, fez certinho, né? E, obviamente, ano passado, 2023, muitos empresários entraram em contato aqui com o GG para falar, ó, o jogador tal não se dá bem com o treinador, ó, o treinador é centralizador, ó, e a gente sabia que o Luiz Castro era centralizador, era disciplinador, isso causava alguns problemas com o elenco. Sempre aconteceu, tá? É muito difícil ter o elenco 100% fechado, tá? Agora, já se foi também aquela época do paizão, né? O paizão, o cara que, pô, bate na cabeça. É difícil, né? Pensar aí no Joel Santana, que a gente chama de Papai Joel, que também era disciplinador, né? Quando a gente fala em Joel Santana, tem essa ideia de que ele era amiguinho do elenco, tal. Tinha, sim, uma relação mais próxima, mas era um disciplinador também, né? Quem acompanhava o trabalho do Joel Santana não tinha moleza, né? Ele é visto como paizão Papai Joel, mas é por causa do estilo boleiro dele, né? O Arthur Jorge, que não seja realmente nem paizão e nem disciplinador, mas a frase, não serei colega deles, ela me deixa muito, vou dizer motivado, mas esperançoso, porque nós vimos um elenco, após a saída do Luiz Castro, crescer para cima dos comandantes. Tá? Um elenco que se tornou hierarquicamente superior àqueles que estavam no comando. O Bruno Lage foi fritado pelo elenco, o Lúcio Flávio foi engolido pelo elenco e o Thiago Nunes não existiu diante da fragilidade emocional do elenco, ele não conseguiu mais ressuscitá-los, né? Até porque não tinha essa força. Então a gente viu o elenco, mesmo nos casos positivos, né? O elenco com a moral absurda, o elenco se achando, ele colocou os dois treinadores no bolso. E depois o elenco lá embaixo, na vala, né? Emocional, colocou o treinador também para baixo. Então o elenco não pode estar acima do treinador no sentido hierárquico. Não pode. Então o Arthur Jorge tem que trazer mesmo essa consciência de que ele não vem para ser um coleguinha, ele não vem para ser um igual, ele vem para ditar o que o elenco tem que fazer. E não pode deixar passar a mão na cabeça de ninguém. Ninguém tem que ser o titular absoluto da posição. Eu tô vendo muita gente reclamando aí, né? Ah, tá vendo? Passou a mão na cabeça do atacante e tal, o que saiu tá brilhando lá no Grêmio. Galera, campeonato estadual, né? Campeonato estadual não dá para você tirar para nada. Mas é claro que o Diego Costa, eu queria o Diego Costa no Botafogo. Só que o Diego Costa ficou insatisfeito com as situações que estavam acontecendo e abriu o bico, entendeu? Então já estava claro que ele não ia ficar. Né? Não tinha clima ali para ele no elenco, que ele não era parte das panelinhas. Né? Então que o Arthur Jorge venha para acabar com isso, para acabar com esse negócio de panela, para acabar com essa coisa de que joga mais, joga menos, é titular da posição. Todo mundo vai brigar pela titularidade. O Botafogo está montando um elenco, inclusive ele já falou que vai enxugar esse elenco, que o elenco é bom, mas que é muito numeroso. Né? Ele não gosta de trabalhar com elenco numeroso. Então assim, tem muito jogador que vai rodar. Já deu para perceber que tem muito jogador que vai rodar e vão ficar apenas os melhores, aqueles com quem o Arthur Jorge acha que pode contar. Bom, muito esperançoso no trabalho dele, né? Sei que a curto prazo não vai dar para a gente, obviamente, cobrar, né? O cara está chegando agora, né? Empatou com a LDU, perdeu para a LDU. Não dá para começar um corinho aqui de fora Arthur Jorge, né?
mas precisamos dar tempo para o treinador trabalhar. Infelizmente, temos uma Libertadores e precisamos da vitória diante da LDU. Infelizmente, ele tem essa pressão sim, né? Vamos ver como vai lidar com a pressão a curto prazo. Mas estou esperançoso e que o Botafogo possa dar condições para ele trabalhar, né? Bom, algumas curtinhas aqui, eu falei do Igor Jesus, né, que é futuro reforço do Botafogo. Falar do Rollheiser, né? Jovem, com potencial, poderia ter vindo para o Botafogo, estaria jogando, poderia até ter sido titular em grande parte da temporada. Sabe quantos minutos Rollheiser atuou com a camisa do Benfica? 27 minutos durante esse tempo inteiro. Então, às vezes é bom para aprender que quer encurtar o caminho, né? Não fazer um atalho, né? Quer encurtar o caminho? Às vezes o caminho não é aquele que o cara imagina. Daqui a pouco vai ser emprestado para o Portimonense, aí depois é emprestado para o Belenense, quando vê tá jogando no futebol de Mali, aí tem que voltar para a América do Sul. Aí aqui não tem mais vaga, aí aqui não joga, né? Vai ter que voltar para o futebol argentino. Então assim, são caminhos, são escolhas mal feitas, olho grande, não pensam em projeto, tá lá o Rollheiser sem jogar, né? Bom, o caso de John Textor ainda está rendendo, né? Dentro da CBF, a CBF ainda não se manifestou, né? Você tem caso assim esdrúxulo, bizarro, né? De procurador do STJD vai à FIFA para John Textor ser banido no mundo inteiro. Quem é você, cara pálida? Acorda pra vida, tá achando que FIFA é Brasil? Acorda pra vida! Enfim, né? Eu quero ver a banir esse STJD que não serve para nada. Mas o presidente da FERJ vê com bons olhos todo esse movimento que o John Textor vem causando, tal, e acha que tem sim, que tem integridade, né? Então a gente vê aí diplomaticamente o John Textor, de certa forma, se aproximando tanto da FERJ e até da CBF, né? A gente poderia estar vendo aí a CBF descascando, né? Prometendo processar isso e aquilo e tal. A CBF está em silêncio, aguardando o resultado dessas investigações e agora dessa CPI também no Senado, que já foi aberta a toque de caixa, né? Vamos ver, isso aí realmente, o canal Gigante Glorioso abre mão dessa discussão. Isso é com a polícia, isso é com o Ministério Público, isso é com o Judiciário. A gente só noticia, tá certo? Fico por aqui, gente. Grande abraço, excelente domingo a todos, saudações alvinegras, fui!